usar como referência o capítulo 1 do livro do Kurosa, ele está disponível na biblioteca, ele está disponível pela vida, né? Então, se você pode, quem quiser pode comprar, tem na biblioteca. O vídeo vai estar gravado, eu devo pôr alguma coisa, algum material escrito e alguma bibliografia básica de redes gratuita lá na página, tá? Então a gente vai ficar assim. Então, o objetivo que a gente vai ter, né, nessa aula, se eu não me engano, essa é a próxima aula, né? Eu vou dar aula hoje até mais ou menos umas 2 horas para vocês não se cansarem, é tentar entender o que são redes de computadores, mas o que eu acho que é muito importante que a gente entenda é o que é a internet, o que é um protocolo, o que é borda e núcleo da rede, né? A gente vai pular um pouquinho sobre questões de desempenho, que a gente não vai estar muito preocupado, mas quero que vocês entendam o seguinte, o que é uma rede de computadores e por que ela está tão em voga e quais são as vulnerabilidades que elas têm hoje em dia, né? Então a ideia, o que é a internet, né? A internet, né, ela não tem nada místico, ela não tem nada de extremamente complexo, a internet é só um conjunto de sistemas ligados. A internet nada mais é do que a rede de um monte de gente ligada junta, sem maiores problemas. Tá, Cláudio, mas como é que as pessoas se comunicam? Através de outras redes. Tá, Cláudio, mas o que isso quer dizer? E eu quero dizer o seguinte, que você só está conectado à internet porque, na verdade, você está conectado a uma operadora. Então, na verdade, hoje a internet pode ser pensada como a soma das redes de várias operadoras ao redor do mundo que decidem que vão trocar dados entre si. E, por causa disso, vocês vão ser capazes de trocar informações. Essas redes vão estar executando aplicações distribuídas, né, como, por exemplo, o Google Meet, que a gente está usando nesse exato momento, através do que a gente chama de enlaces de comunicação, ou seja, meios físicos de troca de dados, né? E o dispositivo dentro das redes que encontra rotas entre duas máquinas, entre duas redes, vai ser o roteador, e é por isso que ele tem esse nome, porque é o dispositivo que encontra a rota. Então, você pode pensar que aqui, né, essa figura que está escrito ISP local. ISP vem de Internet Service Provider, ou provedor de serviço da internet. E esse ISP pode ser, por exemplo, a Oi, a Vivo local que você tem, a Vivo Rio de Janeiro. Você vai ter o que a gente chama de ISP regional, que é a própria Vivo, né? E você vai ter o que a gente chama de uma rede corporativa, como, por exemplo, a rede da IBM, a rede da UFRJ, que vão estar trocando dados. Então, a internet nada mais é do que um bando de gente que queria trocar informação entre si e resolveu se juntar. Então, o que vai permitir que todo mundo troque informação, né, é que a gente, né, fale uma linguagem comum. Então, essa linguagem comum que a gente vai trabalhar são os protocolos. O que é um protocolo? É um conjunto de regras, né, que define qual é o formato das mensagens que vai ser trocada e como essas mensagens vão ser trocadas. Né? Vai dar vai dar o controle, né, do envio e da recepção das mensagens. E exemplos de protocolos muito comuns são o TCP, o IP, que vocês podem não saber, mas se vocês olharem para cima do browser de vocês, no endereço do Google Meet, está escrito HTTPS, não está? HTTPS vem de Hyper Transfer Text Protocol, só que o SSzinho é de Secure, né? Então, HTTP é um protocolo padrão da internet. É uma forma que a gente decidiu que trocaria dados entre si. Tá? E o HTTP, por exemplo, é um dos protocolos mais famosos. Então, né? E, Cláudio, de onde é que surgem esses padrões? Eles surgem do que a gente chama de Internet Standards, que eles vão vir de dois órgãos, vão vir de um órgão, que é o Internet Engineering Task Force, que ele usa um documento chamado RFC. RFC vem de Request for Comments. É como se fosse um rascunho das regras da internet. Tá? Então, qualquer um pode escrever uma RFC, mas só as boas RFCs é que vão ser, né, definidas, vão virar realmente padrões de fato. Então, é muito comum que você tenha determinadas RFCs descrevendo. Então, uma parte dos protocolos da internet, eles começam com RFCs. Então, por exemplo, no curso de IoT para o mestrado, que eu dou terças e quintas de 1 às 3, os alunos eles têm que ler essas RFCs para eles entenderem como são os protocolos, principalmente de internet das coisas. Tá? Então, a internet, que é essa rede de redes, ela vai ser chamada de fracamente hierárquica, né? Porque não tem um coração da internet que, se você explodir,
a internet vai parar de funcionar. O objetivo original da internet era justamente isso. A ideia da internet, ela vem da Guerra Fria, né? Que se tivesse um ataque nuclear, os Estados Unidos não poderiam perder a comunicação, tá? E existe o que a gente chama de redes privadas, ou seja, as intranets. Por exemplo, a UFRJ, ela tem uma intranet, ela tem uma série de redes internas da universidade que executam serviços internos da universidade, mas que não necessariamente estão expostos para a internet. Por exemplo, se a UFRJ perde conexão hoje, vocês não acessam o SIGA. Mas se vocês estivessem de dentro da UFRJ e tudo que perdeu foi a conexão externa, vocês conseguiriam usar o SIGA internamente. Essa infraestrutura de comunicação ser distribuída vai permitir que a gente veja várias aplicações, né? Ou como eu falei na aula passada, a gente vai conseguir balizar esse conhecimento que a gente tem, né, essa mudança de paradigma que a gente tem, né, de a gente estar fazendo as coisas todas web. Quando eu comecei na informática, galerinha, não era comum você ter webmail, né? O que é um webmail? Tipo o Gmail, que você acessa o e-mail pelo browser da tua página. Você tinha que ter um software para você acessar. Já usei tanto da Microsoft, cujo nome eu esqueci, que é o... Como é que é o nome disso? Hotmail? Não. É Pera. um software local que você instala na sua máquina, não é na web. Tipo Messenger, alguma coisa assim. É uma coisa nesse sentido. Já ouviram falar do Thunderbird? Deixa eu só ver aqui o nome dele, porque pode ser que... MSN? Não, Microsoft. Outlook? O Outlook, isso aí, esse negócio aí. Já usei o Outlook, eu usei um cara chamado Eudora, eu usei já o Thunderbird, e de uns tempos para cá eu só uso o Gmail, né? Minha vida ficou menos difícil. Então, assim, o negócio é que o webmail ficou tão fácil e tão poderoso que a gente deixou de usar esses clientes de e-mail, né, que não são na web. Tá? Dificilmente alguém aqui usa tipo, cliente de e-mail. Geralmente você vai usar o cliente de e-mail quando sei lá, quando o teu computador, quando você tem várias contas de e-mail, é difícil de sincronizar, tá? Então, e esses serviços, eles têm necessidades diferentes. Por exemplo, o teu e-mail, se você demora 10 segundos para receber uma mensagem, ou 5 segundos, isso é muito indiferente, mas se você está jogando um jogo online, né, passa a ser um problema muito sério. Né? Para vocês terem noção do que eu estou querendo dizer, quem é que já ouviu falar do Google Stadia? Então, o Google Stadia é o serviço do Google que, teoricamente, você não processa. É bem parecido com outro serviço da PSN, que você não processaria localmente o jogo, né? Você mandaria comandos através da rede, um servidor externo processaria esses comandos e te enviaria, tipo assim, quase como se fosse um streaming, né? Das ações que você está realizando. Claramente, dá para ver, né, que se a sua rede é uma bosta, você não vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Se a sua rede é muito ruim, isso não vai funcionar. E aí, nesse espírito, a internet vai se dividir em dois tipos de comunicação. Serviços orientados à conexão ou sem conexão. Tá? E a gente vai ver a diferença de cada um desses serviços. Então, a ideia é que a gente consiga entender o que é um protocolo, né? Então, protocolo nada mais é do que o formato de uma mensagem. A ordem, o tipo de mensagem, o que você pode trocar. Um exemplo de um protocolo humano tipo assim, aqui, ó. Oi, que horas são, por favor? 2 horas da tarde. Ou seja, a pessoa estabelece uma comunicação com a outra, né? Vem, o cara responde, a pessoa pergunta que horas são, o rapaz responde. Então, existe uma equivalência disso nas redes de comunicação. Então, normalmente os protocolos solicitam alguma coisa, enviam uma resposta, aí sim que ele faz essa solicitação. O que isso quer dizer? Quer dizer que da mesma forma que a gente, quando fala, tem uma ordem, né, os computadores, quando eles trocam mensagens, têm que ter uma ordem pré-definida. E essa ordem é que vai fazer com que a gente possa trocar dados corretamente. Então, né,
É claro que existem variações, é claro que nem todo protocolo é igual, mas existe, né, uma constância. O próprio fato da gente falar português é um protocolo, é uma decisão que a gente tem de comunicação. Se eu começasse a falar russo, né, sei lá, tipo, sueco do século IX, dificilmente vocês estariam acompanhando a aula, tá? Então, né, tipo assim, a gente vai dividir a nossa rede em três camadas, né? A borda da rede, que é onde a gente está, ou seja, são os usuários finais. O núcleo da rede, que é onde as operadoras tomam as decisões, onde vai ter os roteadores, e os enlaces de comunicação, ou seja, quem você usa para acessar o mundo físico. Então, dentro dos sistemas finais dos hospedeiros, a gente vai ter programas de aplicação, como o web, o e-mail, né? A maior parte dos servidores de conteúdo vão estar aqui, né? E eles vão usar o que a gente chama de modelo cliente-servidor. Como assim? O que isso quer dizer? O modelo cliente-servidor é um modelo onde um determinado cliente faz uma requisição, né? E um servidor responde. Então, ele é muito hierárquico no sentido que o cliente só faz requisições, o servidor só responde. Como assim, Cláudio? Quando você digita no teu browser www.globo.com, na verdade, o que você está fazendo é enviando uma requisição para o servidor HTTP da Globo para que ele te devolva um arquivo. E esse arquivo é uma página HTML do Globo.com. Pessoal, me dá 5 segundinhos só para pegar um copo d'água aqui. Tá, voltei. Então, por exemplo, vocês podem pensar isso no exemplo de sala de aula, né? Tipo assim, onde um aluno levanta o braço para tirar uma dúvida e o professor responde para todos, tá? Responde para esse aluno. Então, nesse modelo, o aluno é o cliente e o professor é o servidor, tá? Então, a gente tem esse modelo dentro da web. E dependendo da aplicação, retornando aqui à questão de orientada à conexão ou sem conexão, pode ser que a gente estabeleça o seguinte: pensa que um professor em sala de aula, falando, aí você tem um professor que é muito, assim, muito de boas, muito tranquilão, que você pode simplesmente virar e perguntar alguma coisa para ele. Esse é um exemplo de um professor não orientado à conexão. O que é orientar a conexão? É você pedir se pode transmitir antes. Se vocês forem dar uma olhada nessa figura aqui que eu mostrei do protocolo, onde eu tenho a solicitação aqui do TCP, eu tenho uma resposta da conexão e depois eu mando o dado que eu quero, isso é muito interessante, né? Porque esse processo de você solicitar e ter uma resposta da conexão você ser orientado à conexão. Você avisa que você vai transmitir antes. Para que isso é bom? Porque isso faz com que um dos lados, o lado que vai responder, possa economizar recursos, ele possa, né, se planejar em termos de recursos. Ao mesmo tempo, imagina que você está na rua e ao invés de alguém ser bem educado, dizer oi, como é que você está, perguntar direto que horas são, alguém pode dizer, olha só, e aí, que horas são? Isso seria um exemplo de não orientação à conexão. Então, qual é a vantagem de você ser orientado à conexão? Em geral, quando você é orientado à conexão, você tem garantias de que o teu usuário vai receber a conexão que você está fazendo. Agora, se você não é orientado à conexão, você é muito mais rápido. Então, tem aplicações que, diferentemente, vão ter esse tipo de questão. E aí, isso é muito comum dentro do modelo de servidor, mas também é peer-to-peer. O que é peer-to-peer? Você é ao mesmo tempo cliente e servidor. Pensa o caso, por exemplo, né, do torrent. O torrent é uma forma de troca de conteúdo, né, onde todo mundo guarda pequenos pedaços de um determinado arquivo e esse determinado arquivo é trocado por todos. Então todo mundo recebe a requisição para saber se tem esse arquivo e todo mundo é cliente, pode pedir, né, determinados arquivos na rede. E a ideia é que dentro da arquitetura você tenha diferentes visões, né, diferentes elementos, tá?
Então, quando o meu serviço é orientado à conexão, eu vou ter um procedimento chamado de handshaking, né, cujo objetivo é estabelecer as condições para o envio dos dados. E o que isso quer dizer? É mandar um conjunto de mensagens para dizer o seguinte: olha, eu estou ativo e eu quero me comunicar. Quem faz isso é o TCP, que é o Transmission Control Protocol, né, que é um dos protocolos. A pilha que a gente hoje utiliza na web é chamada de pilha TCP/IP. Essa pilha TCP/IP, né, recebe esse nome porque os dois protocolos principais são o TCP e o IP. Tá? Então, o TCP, o objetivo dele, uma das coisas que ele faz é esse procedimento que a gente chama de handshake. Tá? Então, vamos nessa aí. Vamos seguir em frente. Tá? Então, outras coisas que o TCP faz, mas a gente não vai entrar, ele faz o controle do fluxo, ou seja, ele não permite que alguém comece a mandar dados enlouquecidamente para afogar o receptor, e controla o congestionamento, ou seja, ele ajusta a sua velocidade de envio com base no tráfego da rede. No serviço sem conexão, a meta continua sendo a transferência de dados. O grande representante é o UDP, User Data Protocol, que ele não é confiável, sem controle de fluxo e sem controle de congestão. E as pessoas perguntam, pô, Cláudio, mas por que eu vou usar uma porcaria dessa? Porque é extremamente rápido. Então, sempre que você precisar de dados, sempre é uma palavra forte, né? Mas, em geral, quando você precisar de dados de tempo real, serviços como streaming de mídia, teleconferência, DNS, a gente vai ver o que é telefonia IP, jogos online, você, em geral, vai preferir usar o DP. Tá bom? Dentro do núcleo, a gente vai ter, né, dados sendo transmitidos, né, a operação das operadoras aqui dentro. Eu vou saltar essa parte porque ela tem pouco interesse para a área de segurança, tá? Só vou me ater no que precisar. Mas vocês podem pensar que existem duas formas que, ao longo das décadas, elas se firmaram, né? Uma das formas, uma é a computação de circuitos, onde é bem parecido com o telefone fixo de vocês. Cláudio, o que quer dizer parecido com o telefone fixo, né? Quando vocês tiram um telefone do gancho, vocês têm que esperar para usar o telefone? Ou o telefone, teoricamente, ele está sempre disponível para vocês quando vocês tiram ele do gancho para usar? Silêncio constrangedor. Pode botar aqui no chat, gente. Disponível. Repetir a pergunta, porque eu não escutei. Quando você tira o telefone do gancho, você precisa esperar alguma coisa para o seu telefone estar disponível, para discar no seu telefone? Você precisa da permissão de alguém? Precisa esperar o barulho. Quer dizer, depende. Se for telefone fixo, aí precisa esperar. Ok. Mas, teoricamente, existiria alguma hora do dia que o seu telefone não deveria... Não. Ah, tá. Não. Então, assim, na computação do circuito, ela diz o seguinte: eu tenho um canal dedicado de recursos para cada conexão. E esse canal dedicado de recursos para cada conexão é a forma que a gente, durante muitos anos, usou comunicação. E aí, em algumas aplicações ainda usa. Só que isso é muito caro, tá? E aí surgiu o que a gente chama de computação pacote, que é onde a gente quer chegar. Onde os dados vão ser enviados em pequenos blocos, que a gente vai chamar de pacotes, e que eles disputam acesso ao meio. Ou seja, você não tem nenhuma garantia de que você tem banda no momento que você transmite. Eles fazem o que a gente vai chamar de multiplexação estatística. E esse nome muito bonito e gigante quer dizer o seguinte: olha, eu vou transmitir, né? E às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Mas eu vou fazer isso às vezes, porque o meu resultado é bom. Tá? Eu vou passar um pouquinho sobre computação por circuito. E aí eu paro aqui em computação por pacote. Então, né, cada fluxo de dados vai ser dividido... Pode falar. Eu não sei se é só aqui onde eu tô, eu queria saber se o problema é aqui, é porque quando você tá falando, tá cortando. Eu não sei se é aqui ou se... É bem provável que o problema seja claro. Pra mim também tá cortando um pouco. Pra mim também cortou um pouco. Para mim o problema pode ser que seja claro. Então, assim, adoro que a gente esteja falando isso, esteja sendo gravado,
porque eu vou usar isso com frequência para processar Claro ao final da pandemia. Tá ótimo. Então, quem puder, assim, deixa isso bem direitinho. Eu vou pegar esses áudios todos para poder... É só pra avisar mesmo, porque às vezes você tá falando e vai cortando, e aí eu não tô entendendo. Não, e aí, sim, se vocês não entenderem, vocês me param e a gente tenta voltar. Inclusive, por exemplo, ontem, a aula caiu, eu voltei, eu vou fazer esse modelo meio rock balboa de vida, né? De cair e voltar, para ver se dá tudo certo. Mas faz parte do jogo. Coisas da pandemia. Vamos lá. Então, a computação de pacotes, eu vou pegar o meu dado, vou dividir ele em pedaços pequenos, né? Qualquer tipo de dado. E esses recursos são compartilhados em bases estatísticas, ou seja, eu vou disputar esse acesso ao meio, eu vou querer transmitir, eu vou pedir. Pensa o seguinte, que a computação de pacotes, um exemplo muito bom é a sala de aula. Imagina o seguinte, se eu fosse dividir a sala de aula por circuito, imagina que eu tenho aqui, hoje eu tenho 30 pessoas aqui, nossa, 30 pessoas? Uau! Então, assim, eu dividisse, digamos que eu vou dar 1 hora de aula e faço para vocês, olha, lê o livro em casa e cada um de vocês tem 2 minutos para fazer pergunta. E vai ter alguns de vocês que não leram o livro em casa, então não tem pergunta nenhuma. Vai ter aqueles que leram o livro minuciosamente e vão ter muitas perguntas. E vai ter a galera que leu o livro, deu uma passada de olho e tem uma ou outra perguntinha. Então, se eu divido por vocês de forma igual, garantindo que quando vocês, dentro de um determinado intervalo, vocês vão ter, né, totalmente o tempo disponível, eu vou ter um tempo muito curtinho. Isso não necessariamente é uma coisa boa. Agora, se eu digo o seguinte, olha só, quem quiser perguntar, pode perguntar. E como é que em sala de aula a gente faz isso, né? Quando a gente era pequeno e era muito gentil e educado. Levantava o braço, e aí o professor dizia, beleza, fulano fala. Na verdade, isso é a ideia da computação de pacote. Eu vou liberar banda, vou liberar espaço, eu vou liberar recurso na medida que as pessoas pedem. Então, se você não tem dúvida, você vai liberar o meio para outras pessoas utilizarem. E a grande questão é, a maior parte das pessoas não está usando a rede o tempo todo. E por não estar usando a rede o tempo todo, isso faz com que eu consiga alocar muito mais gente na infraestrutura do que eu poderia numa rede de circuitos, né? Então, mesmo que aqui a demanda de recursos agregado exceda o que eu tenho disponível, a ideia é que nem todo mundo vai estar usando ao mesmo tempo, tá? É claro que isso vai gerar alguns problemas, às vezes, como, por exemplo, congestionamento, armazenamento, né? E a gente vai estudar, mas vai falar um pouquinho sobre esses problemas, porque esses são problemas que vão ser importantes dentro da área de segurança, né? Mas essas são questões que a gente vai ter do dia a dia, né? Então, a ideia de computação de pacotes, ela surge desse contexto, né? Que eu tenho recursos finitos, mas que nem todo mundo está usando ao mesmo tempo, então por isso eu posso botar mais gente. Isso fez com que a internet se popularizasse. Então é um conceito bastante importante, né? O nome dessa divisão, né? Então vocês estão vendo aqui a figurinha do item A e do item B mandando. O roteador vai botar essas requisições em ordem e vai enviar para os outros elementos. E nota que isso vai acontecer roteador a roteador. Cláudio, mas isso não torna tudo muito devagar? Torna tudo muito devagar. Só que é um devagar tão rápido que a gente não nota a diferença, tá? E esse sequenciamento, essa busca, essa disputa de acesso ao meio, a gente vai chamar de multiplexação estatística, tá? Então, por exemplo, vocês não têm estatística o suficiente ainda para entender esse conceito, mas, por exemplo, se eu tenho um enlace de 1 mega, né? Cada usuário vai usar 100K quando está ativo, e o cara está ativo 10% do tempo, né? Eu consigo, através de uma distribuição binomial, vocês não precisam saber o que é isso agora, quem já fez estatística talvez possa saber, mas a ideia é que eu consiga, com esse 1 mega e a 100K, o que num enlace de circuito eu botaria 10 pessoas, colocar até 35 usuários ativos, e com a probabilidade de ativos ser maior do que 10, menor do que 0.0004. Ou seja, eu só vou ter mais de 10 pessoas ao mesmo tempo, né, se o cara fica ativo só 10% do tempo, menos do que 0.004. Cláudio, mas, por exemplo, agora, nesse exato momento, você está 100% do tempo ativo. Não é verdade. Nesse exato momento, eu devo estar, no máximo, que eu estou usando a internet direto, no máximo 30% do tempo ativo.
porque entre eu coletar dados e enviar para vocês a minha voz, né, eu tenho muito mais tempo em silêncio, que a gente não percebe, porque os nossos ouvidos são muito ruins, do que tempo ativo de usuário. Então, a computação de pacotes é melhor sempre? Nem um pouco, né? Isso aqui, tá vendo? Eu tenho um esquema, galera, para quem nunca fez aula comigo, aula teórica, né, porque tem trabalho, essas coisas, eu tenho um esquema que eu chamo de caveira. O que é uma caveira? Caveira não é uma parada que vai ser tipo, nossa, que coisa importante. Nossa, o Cláudio nunca mais, isso vai ser importante. Porque caveira é um negócio que eu vou cobrar em alguma coisa. Tá? Então, caveira não é talvez caia, caveira não é quem sabe um dia, caveira é vai cair e eu preciso saber. Né? Então, esse slide 29 aqui, ele é uma caveira. Então, vou até escrever aqui no chat para ficar registrado, porque isso fica lá, caveira 29. Entendeu? Esse é o método. Isso aqui vai cair na prova, vai cair no trabalho, alguma coisa, em algum momento eu vou cobrar vocês disso aqui. Então, isso aqui é uma caveira. Estão todos cientes disso? Todos entenderam a importância? Dá um reply aqui no chat com sim, por favor. Beleza, né? Então, fiquem ligados quando eu disser para vocês caveira, porque caveira é o bizu do momento, tá? Então, a computação de pacotes é sempre melhor? É ótima para dados esporádicos, como, por exemplo, você coletar alguma coisa da web, você vê um vídeo do YouTube aqui e outro ali, você está vendo um filme no Netflix, né? Mas, não, porque eu não tenho estabelecimento de chamada, eu não tenho reserva de recursos, eu posso ter como problema congestionamento excessivo. Né? Ou seja, se muita gente está usando, se eu estou naquele caso dos 0,004% lá, que tá com muita gente ao mesmo tempo, eu posso ter atraso, eu posso ter perda, né? Então, eu vou ter que ter regras, né, pacotes para definir essa transferência confiável. E eu vou ter algumas formas, se em algum momento eu quiser ter um comportamento semelhante à rede de circuitos, de fazer esse tipo de coisa. Mas a gente não vai entrar no mérito disso nesse curso. Eu dou alguns outros cursos que falam sobre isso. Eu já dei um curso chamado Qualidade de Serviços, que era um curso que falava justamente sobre essa questão da qualidade, né? A gente fala um pouquinho sobre essa questão da qualidade em redes de alta velocidade, que já foi um outro curso que eu ministrei há um tempo atrás também, e a gente falou um pouquinho sobre isso em redes industriais. Então, não é um assunto trivial, e a gente não vai entrar aqui porque a rede que a gente está vendo, a questão de segurança, é intrinsecamente uma rede de pacote. Tá bom? Então, dentro dos pacotes, a gente vai fazer o que a gente chama de comutação de pacotes, e comutação é o ato... Pode falar, Eduardo. Hoje em dia, usa-se comutação de circuito para quê? Por exemplo, a comutação de circuito a gente usa em operações bancárias, banco usa bastante, porque eles têm uma necessidade de garantia de entrega, eles têm uma necessidade de garantia de banda, tá? O teu cartão quando você faz uma compra no cartão de crédito, né, essa operação é feita por circuito virtual, tá? Que tem essa necessidade. A telefonia fixa, ela era computação de circuito até bem pouco tempo, ela hoje em dia não necessariamente. Que mais usa computação de circuito? Qualquer aplicação que tenha requisitos muito estritos de atraso, requisitos muito estritos de perda de pacote, de desempenho, a computação por circuito passa a ser interessante. Né? Se você perde mais por a tua aplicação não estar 100% do tempo disponível, né, isso passa a ser muito, muito importante. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, a computação por circuito, hoje ela é feita o seguinte, ela é feita enlace a enlace. Então, ele é feito entre computador e roteador, entre roteador e roteador, roteador, computador. Então, ele é feito enlace a enlace. Então, na verdade, eu vou transmitir do ponto A para o ponto B, vou processar, vou emitir do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, e assim por diante. Então, eu vou levar sempre L sobre R segundos, onde L é o tamanho de bits, e R é a taxa de envio de bits. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um pacote de 1 gigabit por segundo e eu peguei uma banda de 10 mega por segundo, quanto tempo vai demorar? L sobre R, tá? Lembrando que essas contas elas não são óbvias, tá? Porque a relação entre gigabyte, entre bit e byte, né? Ela é binária, tá? Então, vou dividir por 10, isso não é uma verdade absoluta,
tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado. E esse é um modelo chamado de armazena e envia, porque ele vai armazenar e enviar entre cada um dos pontos do meu enlace, tá? Então eu vou demorar L sobre R aqui, L sobre R no meio e L sobre R no final, porque eu vou armazenar e enviar, armazenar e enviar. Cláudio, mas é só isso que demora? Não, existem alguns outros tipos de atraso. A gente vai ver brevemente sobre isso, né? Mas uma das formas que a gente tem de ataque é chamada de negação de serviço, e uma das formas mais sutis de negação de serviço é você aumentar os atrasos médios das suas aplicações. Tá? Isso faz com que determinadas aplicações, principalmente de tempo real, façam um drop de pacote, ou seja, o descarte de pacote de forma indevida. Tá? Então, né, uma outra operação que é importante é o roteamento, o ato de encontrar rotas, cujo objetivo é mover pacotes entre roteadores da origem ao destino. E aí tem muita coisa do capítulo 4 do Kurose, que inclusive é um dos capítulos mais complexos. Tá? E dentro, a gente vai se preocupar no curso aqui só com as redes de datagrama, que vão ter o endereço de destino determinando o próximo salto. Ou seja, é como se eu não soubesse quem é o próximo salto, e as rotas podem mudar durante uma sessão. Então, a gente pode pensar que hoje o roteamento é como dirigir perguntando o caminho. Você sabe ir até um determinado ponto, né? E depois você vai perguntando. Pensa no primeiro dia de aula de vocês lá no fundão, e esse primeiro dia de aula onde vocês não sabiam nada, né? Então, tudo vocês precisavam perguntar para todo mundo onde é que era, como fazia, o que fazer. E até hoje, muitas vezes, eu, depois de sei lá quantos anos de fundão eu tenho, cara, eu fiz 16 anos de fundão esse ano. Depois desses 16 anos, ainda, por exemplo, tem alguns lugares da UFRJ que eu não faço a menor ideia de onde é que ficam. Né? Cláudio, vai no laboratório de bio lero-lero. Não faço ideia. Cláudio, preciso que você vá no setor de diplomas da reitoria. Não faço ideia. Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente tem, né, dentro das redes de datagrama. Então, a ideia é que você, como máquina, não precisa saber todos os endereços da web, mas que, na verdade, você saiba chegar num determinado roteador, esse roteador vai saber mais um pouquinho, e essa soma de pouquinhos é que vai fazer a origem e destino. Inclusive, tem uma área de estudo muito interessante que alia conceitos matemáticos com a questão das redes de computadores, que é chamada de Network Science, que é o estudo das conexões. O estudo é muito parecido, tem muita similaridade com a área de teoria dos grafos, tem muita similaridade com a área de estatística, mas estuda as relações comportamentais da transmissão. Tá? É muito legal, eu gosto bastante, particularmente. Mas... Então, vou pular aqui esse circuito virtual e vou falar sobre o roteamento de datagramas, que a fase de estabelecimento de chamada não é necessária, ou seja, se eu tenho um pacote, não é obrigatório, né, eu fazer esse tipo de coisa, não é obrigatório eu saber o que está rolando. E cada pacote carrega os endereços completos da origem e do destino. Ou seja, eu não sei como chegar no meu destino, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, por exemplo, eu quero ir em www.globo.com, eu não sei como chegar em globo.com, é globo.com que eu quero chegar, por exemplo. Tá? Então, eu tenho vários procedimentos de roteamento possíveis, ou eu tenho rotas fixas, né? Ou vou ter roteamento dinâmico, e na verdade o que a gente faz é roteamento dinâmico, né? Então, se a gente fosse se preocupar dentro da taxonomia da rede, eu vou ter rede de telecomunicações, eu vou ter comutação de circuitos físicos, eu vou ter comutação de pacotes, e eu vou ter circuitos virtuais e rede de datagrama, onde a rede de datagrama é onde a internet hoje em dia mais se concentra. Ou seja, a rede de datagrama parece de todas elas a pior, porque é a rede que não é nem orientada à conexão e nem não orientada à conexão. Ela é uma rede que varia de serviço para serviço. A internet vai prover tanto serviços orientados à conexão como TCP, por exemplo, para vocês terem acesso às páginas web, ou sem orientação à conexão como UDP, para a gente, né, poder jogar nossos joguinhos online, ver nossos filmes e afins. Né? Então, tem uma série de questões aqui muito, muito, muito interessantes, ou seja, mas parece que, em termos de qualidade, a internet é baseada no pior. E a verdade não é essa. A internet é baseada no modelo que é mais rápido e que abarca mais gente. Né? Ou seja, hoje a internet é um fenômeno com quase 3 bilhões de pessoas.
quase 3 bilhões de pessoas. Se a gente para pensar, isso é um negócio meio bizarro, porque quer dizer que que tem uma grande parte da humanidade que hoje não está acessando a internet. E vocês conseguiriam pensar, por exemplo, em não acessar a internet, ou então não ter acesso aos grandes volumes de dados, tá? Essas são, né, coisas que a gente tem, né, que... Eita, alguém está pedindo essa aula de segurança, né, gente? Sim. Não, tipo assim, Pera, não é? eu acho que né? Não é Eu aula de também. segurança. É sim, é sim, é sim. A segurança sim. E até 3 horas. E Não, outra eu tenho foto. 3 horas, né? Porque eu recebi um e-mail assim de alguém dizendo, professor, não estou conseguindo acessar a aula de IoT. Eu falei, faz sentido, né? Eu estou na turma errada, isso é possível de acontecer, gente. Se eu estou na turma Deus. errada, vocês me avisam, né? Mas faz parte. Mas eu achei que eu estava certinho. Tudo bem, né? Vamos seguir em frente. Vamos manter o espírito esportivo. Então, assim, essa rede da Telegram vai ser a rede que vai manter a gente, né, o máximo possível dentro do... vai ter o máximo de redes de pessoas possíveis, né? Então, se você para pensar que quase 50% da população, mais 50% da população, não sei bem ao certo, hoje não tem acesso à internet, e, por exemplo, hoje a gente não poderia estar assistindo aula sem acesso à internet, imagina o que estão fazendo as pessoas hoje que não têm acesso à comunicação. Como é que está sendo essa pandemia para elas nos outros lugares do mundo? É claro, o mundo não parou, muita gente ainda está trabalhando, tem muita coisa rolando aí, tem muita coisa acontecendo, mas, né, para uma grande parte da população, a internet tem sido a principal fonte de comunicação com as pessoas que ama, com o trabalho, com o estudo, e ter a internet é um grande diferencial. Então é muito legal que a gente, como universidade, fomente formas de dar acesso às pessoas. Tá bom? Pessoal, Diga. mas assim como a internet tem benefícios e vantagens, tem também desvantagens. Então, não sei, bom. Eu sei que para viver em sociedade a pessoa tem que ter internet, mas a sociedade também pode ser uma coisa muito ruim. Por quê? Ué, por causa da coerção social. Mas a gente tinha coerção social quando a sociedade não tinha internet. Mas é mais presente com a internet, porque agora a gente está mais conectado a várias pessoas ao mesmo tempo, então não é tão... A gente não está escolhendo, sabe? Eu acho. Não sei, não sei. Esse é um ponto de vista muito interessante, esse é um problema muito interessante da questão de você ter a sua vida virtual, né? Eu acho, tem um filme muito legal, um filme argentino que eu recomendo que vocês deem uma olhada, chamado Medianeiras, né? Esse filme fala justamente sobre essa questão, né, do isolamento social, de que o cara era um desenvolvedor web, ele fica na casa dele, ele pede tudo pela internet e não tem nenhum contato social. Todo contato que ele tem com o mundo é através da rede, da grande rede, né, da internet. Então, essas são coisas que são interessantes da gente ver, é interessante da gente analisar, tá? Existe, assim, malefícios naturais de qualquer processo humano, né? Mas se vocês pararem para pensar o seguinte... Pode falar. Qual o nome do filme? E, tipo, seria algo parecido com aquele filme Her também? Não, o Her é uma outra visão, né? É porque ele supre o social dele com uma inteligência artificial. Aí que isola ele da humanidade também. Não, de certa forma, mas na verdade o Her, ele é muito interessante, eu gostei muito dos comentários de vocês, né? O Her, esse aqui é um clipe do Medianeiras, o Her ele tem uma pegada muito interessante no sentido seguinte, você tem uma inteligência artificial coletiva, né, que supre as necessidades emocionais do cara, sem que isolar ele da sociedade. Ele continua vivendo em sociedade. Só que, assim, ele não se expõe emocionalmente por causa dessa inteligência artificial que está lá. Então,
Na verdade, o Hus tem uma pegada filosófica muito interessante, que nesses nossos tempos de pandemia, né, ele entra em voga de novo, né? Qual o papel da tecnologia dentro da nossa sociedade? Existe muita gente que fala do que a gente chama de transhumanismo, né? Que é a capacidade, né, de que a tecnologia tem de te tornar além do humano, né? Ou então de passar do humano através da tecnologia. Eu dentro do pensamento filosófico, eu acho isso meio too much. Eu ainda não concordo que a gente chegou nesse ponto, tá? Mas eu acho o seguinte, né? Que, por exemplo, né, a forma de educar vocês deve ser muito diferente da forma que eu fui educado, né? Dentro da universidade, né? Eu não falo nem a nível de infância. Porque eu tinha que lembrar muita coisa. Quando eu cheguei na universidade, por exemplo, eu não tinha internet banda larga em casa, eu mal tinha internet de escada em casa. Então, assim, se eu tinha que pesquisar, eu tinha que pesquisar. Então, várias das coisas que hoje eu faço online, quando eu estava na faculdade junto com você, na mesma época de vocês, eu tinha que ter offline em casa. Isso muda um pouquinho o cenário. Então, não adianta eu pedir para vocês, olha, decorem quais são as mensagens do TCP e o formato de cabeçalho. Porque vocês vão pegar o celular de vocês, vão abrir a RFC e vão ler em tempo real. Então muda, né, com a nossa relação até com o conhecimento. Ao mesmo tempo, né, vocês vão ter uma relação um pouco de dependência desses recursos, né? Então tem um trade-off aí, tem uma troca aí. Qual é a relação que vocês têm com o conhecimento e qual é a relação que vocês vão ter, né, com as operações do dia a dia? Qual é a relação que vocês vão ter, né? Como é que vocês se saem sem que a tecnologia exista, né? Então tem um meme meio bizarro que passa pelo Facebook, né, que diz que os pais da geração Millennium, né, esses pais que nasceram nos anos 90 e nos anos 2000, eles não têm nenhuma habilidade manual comparado aos pais que nasceram nos anos 70. Beleza, mas vocês têm muito mais habilidades digitais do que os caras que nasceram nos anos 60 e 70. Então essa comparação não é correta. Ou então, tipo, né, quantos de vocês, tipo, é que agora está ficando em voga de novo, mas assim, a maior parte de nós nunca plantou nada, né? Nunca teve sequer um hortinho em casa. A coisa mais planta que teve em casa, o que fez, foi plantar um feijão no jardim de infância. Então essa relação entre geracional é muito influenciada pela tecnologia que está à nossa volta, né? Ou então, como sempre eu costumo dizer, né? Tipo assim, você quer ver uma coisa bizarra? Uma coisa bizarra é o Uber e o iFood. É um elemento, são aplicações que usam dessa infraestrutura de rede para gerar negócios multibilionários, tá? Que para diversos segmentos é muito, muito interessante, tipo para os restaurantes, tipo para o próprio iFood, né? Mas que por trás tem uma estrutura de poder que é bem esquisito, né? Tem uma estrutura de poder que é bastante esquisita, né? Uma estrutura de poder que, assim, que de certa forma não é benéfica nem tanto para o restaurante, nem tanto, por exemplo, para o entregador. Mas para a gente é muito confortável. Então a gente, consumidor, vai pegar e consumir. Inclusive tem uma corrente, né, do pessoal de tecnologia que diz o seguinte: olha, você usa o iFood para descobrir o restaurante, mas você vê se os restaurantes têm o próprio sistema de entrega. E ao mesmo tempo, assim, tipo... Aí tem uma outra galera que conta o argumento seguinte: olha, mas sem o iFood você jamais teria descoberto esse restaurante. Então as coisas não são tão simples assim. Ah, a Uber é ruim porque ela explora o motorista. Ah, mas se a Uber não existisse, esse cara estaria desempregado. Então tem umas discussões que elas não são triviais, elas não são fáceis e vocês não vão poder tirar essas discussões em 15 minutos, entendeu? Também, aí sim é uma coisa que eu acho muito negativa da era que a gente está vivendo, é que a gente toma decisões de forma muito apressada, sem ter nenhuma profundidade no nosso julgamento. Até uma profundidade que embase um debate intelectual verdadeiro, né? Eu, por exemplo, não tenho uma posição firmada ainda sobre a Uber, né? Eu não consigo decidir isso de forma correta, para dizer o seguinte, se é uma coisa boa ou se é uma coisa negativa. Agora, essas são questões que são muito problemáticas no médio e longo prazo. Tá bom? Então vamos ver aqui, né, continuar com a nossa linha. Então, em relação ao meio físico, né, a gente vai ter várias formas de meio físico. Na casa de vocês vão estar usando, né, o modems, né? Eu, por exemplo, tenho um modem aqui da Claro, e essa vai ser a nossa forma de acesso à minha operadora.
A Claro vai ser o meu ISP, meu Internet Service Provider. Então, o que eu faço com a Claro é o que a gente chama de rede de acesso residencial, né? Que é diferente das redes que você tem dentro das empresas, vão ser chamadas de redes de acesso institucionais, que tem elementos diferentes, modems diferentes, servidores diferentes, e vocês vão ter também uma outra forma de acesso, que é a rede de acesso móvel, que é o teu celular, né, a operadora do teu celular, servindo como provedor de acesso. Agora, olha que interessante, né? Alguns anos atrás, você tinha quais operadoras de internet? Você tinha a Oi, né? Você tinha a NET, você tinha a GVT, e você tinha várias outras operadoras menores, tipo a Jato, a Rádio, né? Assim, inclusive, algumas da Rádio são muito boas. E hoje em dia, quem que são os operadores? É a Oi, continua. Você tem a Live Team, que é da TIM. A NET virou Claro. E a GVT virou Vivo. Então, esse papel de rede de acesso móvel e rede de acesso e provedor de acesso se fundiu, né? Porque as operadoras entenderam que o celular ele não serve mais para falar. O celular ele só serve para uma coisa. O celular só serve para acessar dados. Então, na verdade, o papel do operador agora é tentar fazer essa troca de informação. E já há algum tempo, o celular é a principal forma de acesso à internet. É através dele que as pessoas têm acesso a todo um conjunto, né, de tecnologias, um conjunto, né, de informações. Eu fui muito crítico durante um tempo, né, que o governo anterior tinha dito que ia botar dinheiro de infraestrutura na internet. Né? Então, na internet móvel, na internet celular, eu falei, pô, tem que cabear tudo. Mas a minha visão de mundo, ela mudou um pouquinho, na verdade, ela mudou bastante, quando eu tive a seguinte percepção. Eu estava no ônibus, né, e o trocador do ônibus estava assistindo um vídeo no YouTube, num celular antigo da Nokia, era um Nokia Asha 350, não sei nem se vocês sabem o que é isso, e ele estava vendo isso através de uma conexão de um chip pré-pago, né, que tinha uns planos interessantes há uns anos atrás, que você pagava 50 centavos de internet por dia. E o cara estava lá vendo YouTube. Era bom? Não. Ele estava vendo alguma coisa que eu achava legal? Não necessariamente. Mas ele tinha acesso à internet. Então, você ter esse acesso foi a forma mais rápida da gente chegar a acesso à internet. Tá? A gente vai falar mais sobre... se isso aqui for... Quem estiver fazendo redes comigo, eu estou ministrando redes 10 a meio-dia, terças e quintas, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão quando a gente falar sobre... Quando a gente for falar sobre redes de 4G e 5G. O 5G ele promete ser uma revolução no sentido que ele é banda larga de longa distância a um custo bastante baixo, tá bom? Então, essas são questões que modificam muito o cenário. Então, hoje, o nosso dispositivo de acesso é o modem. O modem vem de modular e demodulador, né? Ou seja, ele pega o sinal do teu computador, né, o sinal que sai da tua placa de rede, ele vai modular esse sinal num sinal que a operadora vai entender, e do outro lado ele vai demodular o sinal que recebe da tua operadora. Tá? Existem várias formas de acesso residencial. Existiu o acesso discado, que era em até incríveis 56 kbps. Tá? E, Cláudio, pô, mas que ridículo 56 kbps. Gente, fizemos muita coisa com 56 kbps. 56 kbps era muito legal. Né? Teve o ADSL, que foi a primeira... um modo de banda larga, que a gente chamava de banda larga, né? Que até incríveis 8 MB, hoje em dia a gente não usa. Hoje, né, a gente tem HFC, que é o que a NET mais vende, que é de fibra, né, e cabo coaxial. E que na verdade o que ela está fazendo é dividindo isso com a TV a cabo. E vai ter as LANs sem fios, vai ter as LANs sem... vai ter as redes sem fio, né? Vai ter as redes, né, de longa distância sem fio, como 3G e 4G, né? E eu vou ter alguns componentes típicos, como o modem, o roteador, né, e o ponto de acesso sem fio. Normalmente, quando você pega hoje um kit da GVT, da Claro, da TIM, você tem no mesmo dispositivo modulador e demodulador, roteador caseiro, né, cabeado, você pode botar cabo na sua casa caso vocês queiram, e rede sem fio no mesmo dispositivo. Tá? Então é muito comum, caso algum de vocês jogue, que alguns de vocês estejam usando
redes cabeadas na casa de vocês para diminuir o lag do jogo, tá? Ao invés de estar usando, né, rede sem fio. Eu nunca notei diferença, mas eu sempre joguei mal, então, assim, pode ser que seja isso também, tá? Então, o meio físico é chamado de par trançado, tá? Por que ele é par trançado? Vocês já fizeram Física 3 ou não? Não. Não? Tá. Então, vocês deveriam estar fazendo Física 3? Não? Sim? Talvez? Por aí? Não consegui vaga? Mas não é obrigatória? Mas PLE não tem isso não. Mesmo sendo obrigatório, é só, tipo, é só pros concluintes, né? A prioridade. Só o Mongoloid aqui que abriu para 70 pessoas, né? Entendido. Tá bom. Ok, não quero pensar nisso não. A ideia é assim, a ideia é que você, assim, que o par... Por que a gente faz rede de par trançado? Nas primeiras redes, há muito tempo atrás, as redes elas eram bastante suscetíveis a problemas eletromagnéticos, né? A falhas de transmissão. Então, uma forma que descobriu-se de você proteger o meio de transmissão é através de campos eletromagnéticos. Como é que você faz isso? Trançando os fios de cobre, para que quando eu emitisse sinal elétrico pelo fio, né, o efeito de campo gerasse proteção no teu cabo. E é para isso que vocês deveriam aprender Física 3. Com certeza, dificilmente, a não ser que vocês tenham um professor de computação dando Física 3 vai falar sobre esse problema, mas Física 3 serve para vocês entender esses efeitos de campo, como é que você consegue carregar o teu celular usando uma base, né, daquelas transmissões sem fio, né? Então existe uma série de pequenas questões de modulação e demodulação, e eu tenho vários bons argumentos de por que transmitir energia sem fio é um problema muito sério, e o maior problema é que você joga energia no lixo, tá? Então existem formas, né, de discutir. Tem o cabo coaxial, que nada mais é do que um cabo de par trançado, né, um pouco mais bizarro, né, com um pouco mais de energia, e o cabo de fibra ótica que transmite luz com baixa taxa de erro e é extremamente rápido. Tá? O espectro de luz visível eu vou passar por isso aqui. Isso eu não quero que vocês entendam. Tá? Isso, na verdade, vocês podem ler isso dentro do livro. E hoje eu vou parar por aqui. Eu vou pedir para que vocês deem uma olhada das sessões 1 a 4 do livro, né, do Kurose. Tem na biblioteca. Né? O livro é muito barato, caso vocês queiram comprar uma versão mais antiga na web. Se vocês comprarem uma versão usada, eu já vi ele vendendo a R$10, inclusive. E para vários conjuntos de coisas, o livro não fica muito defasado, tá? Mas tem algumas coisas que eu acho que eu acho que o livro fica defasado, mas só para esse capítulo 1 isso não é um problema, tá bom? Por hoje eu vou parar por aqui, porque já deu mais ou menos 1 hora de aula, tá? Redes de computadores e a internet do Jim F. Kurose. Professor, pode falar. Então as aulas vão ter só 1 hora de duração? Em geral, na verdade, 1 hora, 1h30, porque hoje eu tenho uma reunião, tá? E vocês já são a minha terceira aula de hoje, então a minha garganta já tá no saco. Tá? Então, normalmente as aulas não vão ter 2 horas de duração, justamente porque eu sei que esse formato é um formato que eu acho que é muito cansativo para vocês. Então, olha só respondendo, vale a pena ter os dois? Eu tenho os dois. Eu tenho o Kurose e eu tenho o Tannenbaum. Mas, assim, entenda o seguinte, o Tannenbaum é um autor que é maravilhoso, mas ele se aposentou. Então, os livros dele não vão ter continuidade, tá? Eu recomendo, pessoalmente, que vocês tenham um livro, quem pode, tá? Mas quem não pode, a gente sabe que, né, existem formas de conseguir isso. Busque pelo menos a bibliografia básica das coisas que quer fazer, pelo menos tenha um livro de referência, tá? Eu uso o Kurose para sala de aula, mas eu acho o Kurose um livro que ele tem pouco detalhe. Eu achava o Tannenbaum melhor, mas eu acho o Tannenbaum um livro pior para quando você está aprendendo, tá? Então, é isso. Por hoje só, tá? Eu quero que vocês vejam dos capítulos da seção 1.1 até 1.4, vocês deem uma olhada, tá? Professor. E diga, criança. Desculpa a ignorância, mas por que redes de computadores e segurança estão relacionados? Porque, na verdade, você só vai
pensar em segurança da informação dentro das redes de computadores. Elas não é que elas estejam relacionadas, é que uma possibilita hoje. É claro que existe o que a gente chama de segurança física, e a gente vai tratar sobre a segurança física. O cara pegou a sua máquina e ele quer ver o que está na sua máquina. Mas, em geral, o atacante, ele vai ver isso de forma remota, tá bom? Então, ele vai buscar a máquina que está na rede para buscar informações sobre ela, ou então usar a infraestrutura de redes para poder, né, fazer ataques ou buscar informações que são importantes. Um ataque que é muito comum, que a gente chama de ataques sociais, é o buscar suas informações que estão na web, ver o que está disponível na web, para, por exemplo, né, buscar... lembra de um aplicativozinho que teve no Facebook há um tempo atrás, que fazia um mapa de palavras, com as palavras que você mais usava no seu perfil? Que um monte de gente botou isso para jogo, né, fez. Então, na verdade, descobriu-se depois... Tipo engenharia social, é isso? Tipo engenharia social. Né? Usou-se esse mapa de palavras para tentar fazer o que a gente chama de ataque de dicionário. É um ataque que usa um determinado conjunto de palavras para tomar... para chegar no... Word list. Para chegar à senha que você usaria, uma wishlist, né? Para chegar nas senhas que você usaria, combinações dos seus dados pessoais com as palavras que você mais usa. E, na verdade, isso é bastante inteligente. E, mais do que isso, a gente deu esses dados para vocês. Tá? Sabrina, o que eu já vi de coisas nessa minha vida profissional, de gente fazendo bacalhos para atacar, é bastante impressionante. Tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo do curso, mas eu preciso que vocês entendam basicamente como a internet funciona, tá bom? Eu vou botar mais alguns materiais lá no Classroom, mas quem puder dar uma olhada no livro nas 4 primeiras sessões, até você falar basicamente do núcleo da rede, tá bom? Senhores, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, desejo vocês uma boa tarde e um bom final de semana. Na segunda-feira a gente volta a conversar, tá bom? Valeu, professor. Professor, posso tirar uma dúvida rapidamente? Claro. Fala, Vinícius. Falando sobre rede 5G, eu estava estudando um pouco sobre a temática. Normalmente a tecnologia 5G você tem uma redução de energia, só que ao mesmo tempo você tem uma redução de alcance, né? Então você teria que, na verdade, aumentar e investir na sua infraestrutura de antenas 5G. Seria basicamente isso, né? Isso, na verdade o que a gente vai fazer é se aproveitar da infraestrutura que a gente já tem do 2G e do 4G para botar isso de forma incremental. Né? Ou seja, a vantagem do 5G é que ele já aproveita a infraestrutura que a gente já tem, né, de comunicação e a partir daí a gente consiga desenvolver esse tipo de trabalho. Então a questão é que você troque a ondas de comprimento maior por ondas mais curtas para você aumentar a taxa, mas como isso diminui a distância, você vai aumentar a tua malha para você aumentar a tua taxa de transmissão. Então, a minha percepção razoável é que, no momento imediato do lançamento, grandes centros urbanos, em grandes áreas de pessoas vão ter acesso a 5G. Vão ter cobertura, né? Uhum. E o resto vai ficar com 3G e 4G durante um tempo aí. Tá? Mas aí, isso não vai de encontro justamente o que você falou, que, por exemplo, o Brasil em si, ele tem uma péssima infraestrutura cabeada de acesso à internet. É muito difícil fazer as coisas. Porque, assim, com 5G, teoricamente, você vai ter que aumentar os access points, né? As antenas. Isso. Vai ser muito mais barato você botar uma antena do que você botar um cabeamento. Ah, entendi. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem poucos backbones que ligam a região sul com a região nordeste, por exemplo, a região norte. Sim. Então o governo vai, para poder suprir e o canal não sofrer aquele struggle devido às taxas de acesso da rede 5G, eles vão ter que melhorar essa infraestrutura, né? Vão ter que investir em cabeamento. Ou não? Exatamente. Não necessariamente. A ideia é que você possa fazer malhas peer-to-peer de antenas 5G. É um caminho que, por exemplo, que a gente trabalha em rede de emergência. A gente mantém uma infraestrutura, né, sem fio. Centralizada. Totalmente centralizada, isso aí. Ah, entendi. Mas aí a própria tecnologia 5G vai permitir que eu faça uma conexão peer-to-peer. Sim, na verdade ela já permite. Essa tecnologia da família do 3GPP, ele já permite esse tipo de conexão. Né? É porque é mais difícil de você fazer o que a gente chama de billing, quando você é peer-to-peer. Billing Exatamente. É um processo de cobrança.
Mas, assim, dependendo de como você... É porque certos tipos de acordos não são acordos que você cobra por taxa de dados, né? São acordos que você aluga a infraestrutura. E esse tipo de coisa que é interessante. Porque eu acabo me questionando que, por exemplo, como é que você vai fazer o billing do seu... Por exemplo, eu quero instalar uma rede de 5G no Acre. E aí você precisa de toda uma infraestrutura para você conectar todos os seus grandes centros urbanos, né? Só que se você vai utilizar o peer-to-peer, como é que você vai fazer esse billing, né? Então você vai ter que, na verdade, fazer uma sublocação da sua infraestrutura, seria isso? Exatamente. Ah, entendi. Mas, Se você passa a pensar a internet como um direito fundamental do cidadão, essa é uma das coisas que você passa a ter que fazer. É justamente isso, porque está se começando a se falar que, principalmente nesse tempo de pandemia, que a internet começou a ser um meio de sobrevivência, né, de algumas pessoas, né? Porque às vezes o cara só tem um trabalho, ou sustenta a família, e aí, por exemplo, na pandemia, o home office foi algo que aumentou o tráfego na internet. E nem todos têm acesso constante. Eu estou sofrendo imensos horrores com isso, com home office, mas é isso ou cortar os pulsos. Mas aí uma questão já um pouco mais do seu conhecimento. Você acredita que o governo que vai investir nesse tipo de infraestrutura, ou vai ser que nem nos Estados Unidos, onde as empresas de telecom que vão fazer esse investimento? Mas as empresas nos Estados Unidos, isso é um negócio seguinte, porque nos Estados Unidos tem uma cláusula pétrea que diz o seguinte: as empresas de telecom, elas têm que investir na infraestrutura, mas a infraestrutura é do governo americano. Sim. Então, isso é diferente do ponto de vista legislativo. Aqui não, aqui a infraestrutura é de quem botou o dinheiro nela, e o governo te dá a permissão. Então, aqui o governo tem que investir em infraestrutura para lugares que o negócio não faça. O governo americano diz o seguinte: olha, amigão, se você quer manter essa tua infraestrutura aí, você tem que botar um investimento naquela região ali para chegar. Tá? Às vezes não faz nem sentido comercial, mas faz sentido do ponto de vista do lease. Então, assim, é uma forma diferente de pensar infraestrutura, porque o governo americano pensa comunicação como um asset de defesa. E qualquer um que entenda que entenda, né, de estratégia militar entende quão importante a informação como ação de defesa. Ah, legal. E a gente vai ter oportunidade de estudar segurança em rede 5G? A gente deve discutir um pouquinho sobre segurança em rede sem fio de forma geral, mas é um conteúdo muito extenso. Eu não sei se eu consigo chegar nisso numa disciplina só, não. Mas beleza. Eu falo sobre 5G em várias disciplinas. Eu falo tanto em IoT, como eu falo em segurança, e eu quero ver se eu passo a falar em redes também. Mas os conteúdos são muito extensos para o tempo que a gente tem. Tá bom? Então eu não posso te prometer que eu vou conseguir. Não, eu só queria saber, tá? Muito obrigado. Tá, e aí, só uma pergunta. Aquele vídeo do Kali Linux que você passou, já é para fazer instalação e já ir brincando? Não, assim, eu tô mostrando para vocês que como é que é com uma distribuição Linux bem, né, tipo assim, bem feijão com arroz, já tem uma série de ferramentas que a gente pode usar para o hacking ético, entendeu? Né, para descoberta de vulnerabilidades. Isso é um vídeo de 2 horas, ou seja, em 2 horas dá para fazer um monte de coisa. Imagina o que você faz com muitos meses de treinamento. Não, sim, mas a gente vai acabar trabalhando com o Kali Linux, é uma boa já instalar? Sim. Show de bola então. Valeu, mestre, obrigadão. Valeu, filho. Se cuida. Dá para fazer isso em qualquer distribuição Linux, tá? Professor, uma dúvida rápida sobre o 5G. O G de 3G, 4G, vem de gigahertz ou é de alguma outra coisa? É de gigahertz. Então, tipo... Não, o G é de generation. Esse G é de generation. Tá. A primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, não tem nada a ver com gigahertz, nem nada do tipo do Não. Tem o gigahertz, é GHz, que é o tradicional. Esse 3G vem de generation, porque vem de 3GPP, que é Third Generation Partnership, alguma coisa dessa assim, tá? Então, na verdade, o próprio 4G ou 5G, eles não são os nomes dos protocolos. Por exemplo, 3G é HSDUPA, High Speed, Data, alguma coisa assim. Eu já não lembro mais. Mas esse 3G vem de Generation. Inclusive, é um nome que é melhor de vender.
Ah, entendi. Valeu, professor. Tá bom? Uma dúvida. Eu posso usar o Ubuntu, né? No lugar do Kali? Cara, eu uso o Ubuntu. Ah, beleza. Porque se aí puder usar e tal, porque eu já mexo com o terminal dele. Eu uso o Ubuntu, já tô aqui acostumado com o Ubuntu. Na verdade, assim, eu normalmente gosto de usar Debian, mas na máquina que eu tô, os drivers iam dar muito trabalho, eu fiquei com preguiça e instalei o Ubuntu. Beleza. Tá bom? Tá bom. Tudo dá para fazer, porque o Kali já vem com tudo instalado, às vezes é mais fácil. Tá bom? Ok. Professor, qual seria a grande diferença do roteador de 2.4 para um de 5 GHz? Na verdade, o 2.4 está operando na faixa 2.4 GHz, que é uma banda não licenciada, ou seja, qualquer um pode usar, e 5 GHz é uma banda licenciada. Nem todo produto opera, então, em geral, é uma banda mais livre, você tem um desempenho melhor. Valeu, muito obrigado. Nada. Pessoal, eu vou para um outro elemento agora. Eu já fechei aqui a gravação, tá? Interrompi a gravação. E eu